Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E aqui vocês encontrarão palestras confortadoras, consoladoras e esclarecedoras. Ajude-nos a divulgar a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora e confortadora que tanto alento tem proporcionado a todos nós. O Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, uma casa bendita, que tanto alento, tanta ajuda, tanta colaboração e auxílio tem proporcionado a todos aqueles que lá se dirigem. É o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Divulgue em suas redes sociais, divulgue para os seus amigos e ajude-nos a implantar o Evangelho nos corações que ainda desconhecem a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos abordar, dentro da lição 127, com o título O Teu Dom, onde Emmanuel retira da primeira carta de Paulo a Timóteo o versículo 14 do capítulo 4, que diz assim: não desprezes o dom que há em ti. E ele discorre da seguinte maneira: em todos os setores de organização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é um dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar novas concessões. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher os dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizem da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível.
sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir o que há em ti mesmo. E Emmanuel é muito feliz e bem de acordo com a nossa atualidade. Muitos de nós, espíritas, conhecedores que somos do Evangelho de Jesus, muitos de nós conhecemos os ensinamentos, os esclarecimentos contidos nas obras da codificação kardeciana, mas quantos de nós verdadeiramente realizamos aquilo que o Mestre espera de cada um de nós? Todos nós temos uma capacidade de servir. A um foi concedido o dom da palavra, a outro o dom da cura, a outro o dom da fortaleza, a aquele outro a consolação, a um outro a audição, a orientação. Todos nós estamos aqui a serviço do Evangelho. E quando Emmanuel nos relembra a importância da mediunidade, essa ferramenta, este instrumento que muitos de nós solicitamos para que aqui possamos realizar as reparações e reconciliarmos com a lei divina, onde um dia fomos negligentes. O que mais existe nos tempos atuais são cristãos sem Cristo. Da mesma forma, espíritas sem praticar os postulados e os conceitos da doutrina espírita. Na doutrina espírita, nós não temos paramentos, nós não temos rituais, não temos sacrifícios, não temos oferendas, também não temos sacramentos, mas todos nós podemos consolar, instruir, acolher, socorrer de acordo com a necessidade daqueles que chegam até nós. Quando nós descobrimos as nossas potencialidades concedidas pela misericórdia divina, não é para ficar em exibição. Os nossos dons, a mediunidade, a nossa capacidade de servir, não é um troféu para ficar em exposição. Não é um certificado ou um diploma, um brasão para ficar exposto na sala de visita para que aqueles que nos visitam possam ali olhar fascinado as nossas condecorações. Não, todos nós estamos aqui para trabalhar e servir, para socorrer e auxiliar. Ah, mas eu não vejo espírito, eu não escuto espírito, eu não tenho nenhum dom mediúnico. Nós não temos que nos preocupar aqui com o folclore. Nós não temos que nos preocupar aqui com o fenômeno em si. Doutrina espírita é Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. É socorrer com simplicidade, é auxiliar dentro de uma humildade para aquele que está recebendo não se sinta humilhado, não se sinta constrangido, não se sinta inferior. Os tempos atuais exigem de nós que nós busquemos sempre o nosso guia e modelo, Jesus. Auxiliar a quem precisa, esclarecer a todos os necessitados. E essas formas, todas elas se apresentam quando nós nos dispomos a servir. As mãos ociosas podem trabalhar, as mãos ociosas podem produzir, as mãos que muitas vezes são usadas para agredir, são usadas para violência, podem perfeitamente acolher, abraçar, podem
podem preferencialmente proporcionar condições dignas àqueles que momentaneamente ou temporariamente estão impossibilitados. O conhecimento que nós já dispomos, vamos compartilhar. Nós vamos vencer o misticismo, o fanatismo, as crendices, e com isso nós estamos eliminando os falsos profetas, os falsos cristos, aqueles que comercializam não só a sua mediunidade, mas aqueles que comercializam os dons divinos. Por que Jesus fala dos dons? E por que Paulo recomenda a Timóteo todo esse cuidado, todo esse zelo com o dom que Deus nos concedeu? Porque o dom, como o próprio está dizendo, é divino. É uma ferramenta para que nós possamos usar. De que adianta nós solicitarmos esses dons, essa capacidade, esse instrumento, essa ferramenta, este recurso ou este mecanismo, e nós simplesmente deixamos ele do lado? É este o exemplo que Emmanuel nos dá. Não se concede uma enxada ao trabalhador que vai largá-la, vai deixá-la enferrujar e deixar de ser útil. A enxada é para ser usada. E da mesma forma que ela prepara o jardim, as flores, prepara os canteiros, ofertando ali a oportunidade da borboleta, do colibri, dos pássaros, do perfume, do aroma, da mesma forma, essa enxada ajuda a retirar o lixo, os miasmas, as energias deletérias, ajuda e auxilia na limpeza. Tudo isso tem utilidade e é a mesma ferramenta, é o mesmo instrumento. Da mesma forma somos nós. Muitos de nós querem ser o Paulo de Tarso, queremos ser o Chico Xavier, queremos ser a Joana de Ângeles, queremos ser o Divaldo. Não, nós temos que ser nós mesmos. Nós somos individualidades e nós estamos aqui para ofertar aquilo que o Pai concedeu a cada um de nós. O dom que nós já conquistamos, o dom que nós já estamos trabalhando. Sim, quando nós colocamos todo o nosso conhecimento, quando nós nos dispomos a servir ao Evangelho de Jesus, as oportunidades aparecem. E como nos ensina o Chico, é sempre muito, mas muito melhor servir do que ser servido. Mas não é servir no intuito de ser reconhecido, de receber elogio, de receber agradecimento ou pagamento por qualquer uma desses benefícios que nós estamos proporcionando aos nossos irmãos e companheiros. Não, nós estamos aqui trabalhando pela nossa evolução. Nós estamos aqui trabalhando para que nós nos tornemos criaturas melhores. Jesus nos disse que aquele que é fiel no pouco, no muito será lembrado. Então, muitos de nós hoje somos responsáveis por nós, pelos nossos familiares consanguíneos, mas nós já somos capazes de nos filiar como voluntários para auxiliar aos nossos irmãos que precisam de socorro, de orientação, de ajuda. É esse o nosso objetivo, é este o dom que nós temos. Da mesma forma que existe necessitados, é preciso capacitar aqueles que se dispõem a servir. E é isto o dom que vai se aperfeiçoando. Quando nós, espíritas, lidamos com mediunidade e com reencarnação, e ainda ganhamos um bônus da chamada reforma íntima. A mediunidade, como instrumento, como ferramenta, ela está à disposição de todos nós. Em uns, mais ostensiva, em outras, um tanto acobertada ou mais discreta, exatamente
para mostrar a nossa disciplina, a nossa disposição em servir, a responsabilidade com os atos que nós assumimos. Reencarnação faz parte do dom. Reencarnação é a oportunidade bendita de nós nos reconciliarmos com adversários, desafetos e inimigos, através do dom de servir. Com humildade, nós vamos compreender que muitas vezes, será que não fomos nós os causadores desta discórdia? Será que não fomos nós a dar o primeiro passo para essas discussões que muitas vezes perpetuam até mesmo no mundo espiritual? À medida em que nós vamos compreendendo o significado de sermos filhos de Deus e ovelhas do rebanho que seguem as orientações do seu pastor querido, Jesus, nós compreendemos a necessidade da reforma íntima, que vem através dos dons. Reforma íntima é quando nós compreendemos as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos erros, mas não nos sentimos aqui diminuídos por estas situações. Imperfeição, porque nós estamos a caminho da luz, nós ainda estamos nos aperfeiçoando, nós estamos na nossa infância espiritual, nós estamos em um mundo de provas e expiações, e anterior a este, somente o mundo primitivo. Mas nós sabemos que existem os mundos puros, os mundos felizes, os mundos crísticos que nos aguardam. E só depende de nós. Através da reforma íntima, nós vamos compreendendo a necessidade do perdão. Da mesma forma que, devido às nossas imperfeições, nossos erros e nossos equívocos, e que nós necessitamos do perdão, nós vamos compreendendo a situação dos nossos irmãos de caminhada. Muitas das situações em que eles vivem, muito daquilo que hoje eles presenciam e experienciam, nós um dia também já estivemos nas mesmas condições. E como nós saímos dessa? Como nós vencemos estes obstáculos? Como nós vencemos essas dificuldades? Como nós conseguimos manter acesa a chama da fé que nos impulsiona a seguir adiante? Exatamente procurando ser a cada dia melhor que ontem e com confiança no futuro. Esses dons que hoje nós conhecemos, alguns falam de dons como a fortaleza. Sim, a fortaleza para superar obstáculos, a fortaleza para não se deixar levar pela devassidão, pelo comercialismo, pelo imediatismo, pela mídia que muitas vezes nos passa conceitos errôneos em relação ao Evangelho de Jesus. A sabedoria é um dom para discernir. Conhecimento e informação ajudam-nos a compreender todas as nuances e todas essas dificuldades que hoje nós vivenciamos. Pessoas alegres e felizes, pessoas tristes, pessoas frustradas, pessoas realizadas, pessoas que parecem que vieram a este mundo somente para ser feliz. Nunca encontraram dificuldade alguma. Isto na nossa concepção e dentro daquilo que eles querem que nós vejamos, dentro daquilo que eles querem mostrar. Sabedoria para nós compreendermos que o que está ao nosso alcance modificar, nós devamos empregar todos os métodos, todos os meios para melhorar a nossa vida e do nosso semelhante, a nossa vida e dos nossos familiares, aqueles a quem amamos, e por extensão, a toda a humanidade. Sabedoria para compreender que aquilo que está fora do nosso alcance
de resolução, aquilo que nós não podemos interferir, não está dentro da nossa capacidade, nós podemos sim rogar a Deus, o Pai de todos nós. Que os nossos irmãos tenham a força, a coragem, tenham a disposição para as devidas reparações e a reconciliação com a lei divina que espera a todos nós. Para muitos, a paciência é um dom. Sim, e a paciência se adquire. Nós não podemos simplesmente dizer a Deus que estamos querendo paciência e ele vai nos ofertar. Não, ele vai nos ofertar as situações para que nós possamos exercitar esta paciência. E assim todas as outras, a tolerância para com os nossos irmãos, para com a ignorância ainda das coisas divinas e do mundo espiritual. Como dissemos e como já foi falado, hoje a humanidade ela prefere viver uma vida de cristandade sem o Cristo, ou seja, se dizem cristãos, mas não procuram seguir os ensinamentos de Jesus. Às vezes, até leem o Evangelho, leem, mas interpretam ou procuram ler somente os versículos e os capítulos que lhe interessam e trazem eles de acordo com as suas necessidades e as suas conveniências, mantendo muitas vezes as mesmas situações em que nas dificuldades rogam a Deus e a Jesus para que venham em socorro e em auxílio nas horas e nos momentos de aflição. Portanto, o teu dom é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Qual é o meu dom? O que Deus espera que eu faça com o dom que ele me concedeu? Nós estamos aqui neste planeta bendito a convite de Jesus. Ele nos escolheu, ele ali nos chamou, ele solicitou a nossa contribuição, ele nos mostrou o que nós precisamos fazer, nos deu todas as orientações, nos passou todas as formas do código de moral e de conduta, que é o seu evangelho. Só que muitos de nós somos distraídos, muitos de nós somos rebeldes. A grande maioria, nós temos dificuldades em cumprir regras, leis e normas, principalmente de alguém que está, para muitos, tão distante e se enganam, porque o Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, ele está em tudo e ele sabe de todas as nossas necessidades. Não se cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus. Ninguém neste universo tem a capacidade de fazer crescer 1 centímetro se não for da vontade de Deus. E Jesus, o nosso diretor angélico, de Jesus, o responsável por este planeta bendito que nos abriga e que nos oferece a oportunidade bendita de servir e de amar, de aprender e de consolar, Jesus espera exatamente a nossa contribuição com esse dom que nos foi concedido. Conhecimento que hoje temos do Evangelho, vamos não só divulgar, mas vamos praticar. As pessoas aprendem pelo exemplo e não por palavras. As palavras edificam, mas também destroem. Mas os nossos atos são esses que verdadeiramente ficam registrados. E os dons são imperceptíveis. Além daqueles que nós já citamos, resignação é o dom de compreender que nós somos aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Nós ainda não conseguimos compreender em toda a sua potencialidade o mundo espiritual e as leis que o regem. E é exatamente através do dom da mediunidade
que nós recebemos orientações, informações, direcionamento, alertas. É através do dom da fé que nós nos mantemos confiantes de que o Pai sabe de todas as nossas necessidades. Muitas vezes, a abnegação, sim, ela também se faz necessária, assim como a obediência, assim como a renúncia. São palavras que não são muito do nosso usual, mas exatamente por não ser é que nós desconhecemos o seu verdadeiro sentido. Nós não usamos muito o dom da misericórdia. E o que é? E o que seria o dom da misericórdia? Olhar para os nossos irmãos e não ficar ali aumentando ou enxergando os seus defeitos ou as suas imperfeições, mas a potencializar aquilo que eles têm de melhor, potencializar e enaltecer as suas qualidades, por menores que sejam. E se ele tem qualidades, e somos nós, na nossa pequenez, que não conseguimos enxergar. Então, vamos amar ao próximo como a nós mesmos? Sim, é nosso dever e obrigação. Vamos ajudar e amparar? Sim, porque se amanhã formos nós os necessitados, nós também gostaríamos de receber ajuda, auxílio, amparo e orientação. Se nós estivermos feridos, como o rapaz que foi socorrido pelo samaritano, nós não vamos nos preocupar se quem está nos ajudando é espírita, católico, ubandista, messiânico ou qualquer um outro. Nós precisamos do alívio da dor e do sofrimento. Para o faminto, não importa se nós estamos praticando o dom da caridade para ser reconhecido, para aparecer nas mídias sociais, para sermos vistos pelos nossos vizinhos, amigos, para receber elogios. Para quem está com fome, ele necessita saciar a necessidade do estômago. E é isso que ele faz. Tem a sua serventia? Tem a sua utilidade? Claro que tem, mas como o próprio Cristo nos ensinou. Para esses, eles já receberam a sua recompensa aqui na própria terra. Eles já receberam a recompensa dentro desta própria encarnação, onde estavam muito mais preocupados em fazer o bem para serem vistos e reconhecidos do que propriamente para praticar a lei divina que pede que amemos ao próximo como a nós mesmos. Portanto, que os dons que nós hoje estamos buscando desenvolver, que os dons divinos, porque se nós somos filhos de Deus, Deus tem alguns atributos, que são chamados também de dons. A perfeição, a inteligência, entre outros, a renúncia, Deus, a bondade, porque Deus não é bom, né? Deus é a bondade, a misericórdia. Se nós temos esses dons inatos em nós, por que não oferecer o campo fértil para que eles possam se desenvolver? Nós somos o terreno, nós somos o solo onde está sendo semeado os dons ou as virtudes espirituais, os dons divinos. E este solo é o solo pedregoso? É o solo cheio de espinhos? Ou é o solo raso, que o sol não vai permitir que a semente fecunde? Sejamos, pois, o solo fértil, que possamos fazer com que essa semente germine, que ela verdadeiramente dê bons frutos. Deus é a árvore, Jesus é o galho e nós somos o fruto desse galho. A árvore é ótima, o galho é ótimo, nós, os frutos, nem tantos. Mas se a árvore é boa e o galho é bom, Jesus mesmo disse que uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Então, não nos preocupemos. A ruindade, assim como o mal, é simplesmente a falta de amor, é a falta do bem. Usemos os bens
que Deus nos concedeu, para que possamos fazer um mundo melhor, transformar verdadeiramente o planeta de provas e expiações em um mundo regenerador, onde o perdão, o amor, a caridade e a benevolência seja um dom natural para todos os espíritos que aqui reencarnarem. E que nós possamos, através do trabalhar, do servir, do consolar e do reconfortar, nós possamos nos reajustar perante a lei divina que um dia nós fomos imprudentes. Que Deus nos abençoe. Que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas e que nós encontremos na luz que ilumina a nossa caminhada o caminho que todos nós devamos a seguir. Que possamos encontrar esta fonte fecunda que sacia a nossa sede e que possamos arregimentar, caminhar junto com todos os nossos irmãos que precisam e que ainda desconhecem a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus. Que sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, amanhã e sempre, onde e com quem estivermos, que possamos lutar o bom combate, que possamos viver em Cristo, para o Cristo e com Cristo. Que as luzes da doutrina espírita iluminem a nossa jornada e que o Evangelho de Jesus esteja sempre em nosso dia a dia, direcionando os dons que o Pai nos concedeu. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.